argumento válido, argumento inválido, esse tema vocês erram direto. Galera, um dos temas mais cobrados de raciocínio lógico em concursos hoje é a lógica de argumentação, que é basicamente a lógica que analisa os argumentos. Argumento é um conjunto de premissas seguidas de uma conclusão. E quando você analisa um argumento, o vocabulário de verdadeiro e falso ele já não funciona muito bem. Por quê? O verdadeiro e o falso, eles servem muito para você analisar uma frase. Uma frase pode ser verdadeira ou falsa, claro, quando ela for proposição. Agora, quando você analisa um conjunto de frases, a brincadeira já não é mais assim. E dentro da argumentação, a nossa classificação é sobre o argumento ser válido ou ele ser inválido. E entender esse conceito não é uma coisa tão simples e que muita gente até confunde por querer jogar dentro da questão informações que não estavam exatamente ali. Então, hoje nesse bloco, eu quero explicar para vocês de uma vez por todas o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido e quais as suas características. Mas para isso a gente tem que vir na tela, então vem comigo na lousa, falando de argumentação. E eu começo com o conceito de argumento válido e inválido. Então anota aí, argumento válido, que eu vou deixar como azulzinho só por uma muleta de pensamento pra gente, mas não confunda esse azul com o azul do verdadeiro, certo? E o que é um argumento válido? Anota aí, a veracidade das premissas, não vou nem colocar, deixa só para vocês anotarem como eu vou ditar, depois eu coloco. Porque eu quero forçar um pouquinho o raciocínio de vocês, tá ligado? Então, vou ditar primeiro. A veracidade das premissas, garante a veracidade da conclusão. Tá legal? Daqui a pouco eu escrevo na lousa. Mas por enquanto só anoto o que eu ditei. Argumento válido, a veracidade das premissas garante a veracidade da conclusão. E eu não escrevi ainda, porque eu quero que vocês fiquem só no entendimento a princípio do que eu falei, e como vocês escreveram. Porque aí eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte. Galera, nessa definição que eu dei para vocês agora, eu falei em algum momento que no argumento válido as premissas são verdadeiras? Vamos lá. Nessa definição que eu acabei de dar e pedir para vocês anotarem. Eu falei, por acaso, que no argumento válido as premissas são verdadeiras? Não, não falei. Eu falei que no argumento válido a conclusão ela é verdadeira? Não, eu não falei. Repare, o que eu disse foi, vamos lá, agora sim, a veracidade das premissas garante a veracidade da conclusão. O que eu disse foi isso aqui, a veracidade das premissas garante a veracidade da conclusão. E isso não significa que as premissas são verdadeiras e que a conclusão é verdadeira, concorda? O que essa frase está dizendo para a gente é que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também vai ser. Então guarda isso no coraçãozinho de vocês. Em momento algum eu disse que no argumento válido as premissas são verdadeiras e nem disse que no argumento válido a conclusão é verdadeira. O que eu disse foi que a veracidade das premissas garante a da conclusão. Em outras palavras, caso as premissas sejam verdadeiras, se as premissas forem verdadeiras, aí a conclusão necessariamente vai ser verdadeira. Então, se quiser colocar até um lembrete para vocês aí no caderno, coloca assim no finalzinho de argumento válido. A conclusão é consequência direta e obrigatória
das premissas. Então complementa no seu caderno argumento válido, coloca a definição que eu dei e coloque embaixo. A conclusão é uma consequência direta e obrigatória das premissas. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos avançar. Agora, se existe o argumento válido, obviamente vai existir o contrário dele, o argumento inválido. Que eu vou deixar em vermelhinho só com uma muleta de raciocínio mais uma vez. E a definição ela vai ser bem óbvia, não vou nem fazer muito drama. Se no argumento válido a veracidade das premissas garante a veracidade da conclusão, agora no argumento inválido a veracidade das premissas não garante a veracidade da conclusão. Então, no argumento inválido, a veracidade das premissas não garante a veracidade da conclusão. Mas, mais uma vez, muito cuidado. Repara que nessa definição, em momento algum eu disse que as premissas são falsas, muito menos disse que a conclusão é falsa, concorda? O que eu estou falando nessa definição que eu acabei de apresentar para vocês é que as premissas serem verdadeiras não garante que a conclusão é verdadeira. Em outras palavras, no argumento inválido, a conclusão ela não é uma consequência direta e obrigatória das nossas premissas. Todo mundo bem? Estão comigo até aqui? Olha que tristeza, fui beber um gole d'água, tem só o fundilho aqui, depois eu encho. Todo mundo tranquilo até aqui? Agora, galera, com o que eu disse até esse momento, você pode ter achado que entendeu, ou você pode estar todo confusa. Nos dois casos, eu quase garanto, você está confusa. Pedrão, mas eu achei que entendi. Mas tá confusa. Porque essa definição, ela deixa algumas aberturinhas ali que a gente se atrapalha, tá legal? Então, só para ter certeza que todo mundo entendeu a brincadeira, só para ter certeza que ninguém vai se atrapalhar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora, em outra tela, vou voltar nessa tela, e eu vou colocar dois exemplos de argumento pra gente, certo? Dois exemplinhos de argumento pra gente. E aí, achei que eu tava aparecendo, eu mostrei a garrafa, eu falando sem aparecer, mostrei a garrafa e nem tava aparecendo. Ó, que tristeza. Enfim, considere que nos últimos 2 minutos eu estava aparecendo enquanto falava. Mas voltando. E eu vou colocar pra gente dois argumentos pra gente analisar, tá certo? E em cima deles a gente conversa. Então, vem comigo aqui. E o nosso primeiro argumento vai ser assim. Pedro é homem. Todo homem voa. Logo, Pedro voa. Este é nosso primeiro argumento a ser analisado. E eu vou colocar aqui também um segundo argumento, que é o seguinte. Beta é um passarinho. Todo passarinho sabe voar. Logo, Beta sabe voar. Tá lá. Como eu tenho TOTS, vocês conhecem. Olha, não estava alinhado. Tem que alinhar. Agora sim, perfeito. Bom, esses são nossos dois argumentos, tá legal? E eu já vou te contar que um desses argumentos é válido e o outro é inválido. E os dois argumentos são bem parecidos. Lembra que eu disse, argumento é quando eu tenho algumas premissas que levam a uma conclusão. Bom, nesses dois casos eu tenho duas premissas.
Estão aqui nossas premissas. Duas premissas que levam a uma conclusão, que é a terceira e última frase. Então são dois argumentos que têm estruturas bem parecidas, tá legal? Perdão, ó, já coloquei coisa aqui e vou colocar diferente, oh meu Deus. Coloquei na ordem errada, desculpa, me emocionei. Eles eram parecidos até demais. Coloquei exatamente o mesmo. Pronto. Agora sim o que eu queria. Então lá. Agora sim. Beta é um passarinho, beta sabe voar, todo passarinho sabe voar. Desculpa. Voltando lá. Então, dois argumentos com duas premissas e uma conclusão. Dois argumentos bem parecidos entre si. Só que um desses argumentos é válido e o outro é inválido. Então vamos começar pelo primeiro que eu tenho aqui, ó. Este argumento. Galera, diz para mim, olhando para esse argumento, você me diria que esse argumento, dentre os dois, ele é o válido ou ele é o inválido? O que você me diz? E eu te conto, esse argumento é o nosso argumento válido. Esse aqui é o válido. Só que a pessoa olha e para e olha. Pedrão, peraí. Você disse, Pedro é homem, todo homem voa, Pedro voa. Agora você está querendo me dizer que você sabe voar, meu irmão? Galera, não é bem isso. Não é bem isso. Tá legal? Mas este sim é o argumento válido. Só que vamos reparar uma coisa importante. Se eu fosse analisar na vida real, pense que eu sou este Pedro, sou homem e claramente não sei voar. Se eu fosse analisar esse argumento na vida real, ele seria algo mais ou menos assim. Pedro voa é verdadeiro, essa frase é verdadeira. Todo homem voa é falso, essa frase é falsa. E por fim, Pedro voa também vai ser falso. Eu não vou, inclusive adoraria voar, seria muito mais legal o mundo. E aí o cara olha para cá e fala, Pedrão, olha lá, a conclusão é falsa, a conclusão é falsa. Como que esse argumento pode ser um argumento válido? Galera, muito simples. Lembra que eu disse desde o começo, o argumento válido, ele não vai ter necessariamente as premissas verdadeiras e nem vai ter necessariamente a conclusão verdadeira. Se você analisar na vida real, todo homem voa é falso e Pedro voa também é. Mas nem por isso esse argumento deixa de ser válido na vida real. Inclusive, na vida real, no mundo em que vivemos, este argumento, ele é sim um argumento válido. Caraca, Pedrão, mas como se você não voa? Porque lembra o que é a definição de argumento válido. Ele diz que a veracidade das premissas garante a veracidade da conclusão. Em outras palavras, eu não vou analisar o valor lógico premissa-conclusão. O que me interessa é o seguinte, se as duas premissas fossem verdadeiras, a conclusão ela seria obrigatoriamente verdadeira? Sim. Por quê? Porque se Pedro é um homem e todo homem voa, sendo Pedro um homem, ele vai fazer o mesmo que todos os outros homens. O que no cenário dessa questão é voar. Então, caso essas premissas sejam verdadeiras, a conclusão, ela necessariamente vai ser verdadeira. Acabou. Tá legal? Ah, Pedrão, mas na vida real, a conclusão é falsa. Mas isso só acontece porque uma das premissas foi falsa, mas se as duas premissas fossem verdadeiras, a conclusão também seria. Em outras palavras, essa conclusão ela é uma consequência direta e obrigatória das nossas duas premissas. Se eu não tivesse te dado essa conclusão, você conseguiria sem problema algum olhar para essas duas premissas e concluir imediatamente e com toda certeza que Pedro voa. Agora, se eu disse para vocês que um desses argumentos é válido e o outro é inválido, é porque, obviamente, o nosso segundo argumento
só pode ser o inválido. E muita gente se atrapalha aqui, por quê? Porque eu estou contando para vocês que na vida real, Beta é sim um passarinho e que Beta sabe voar. Essas duas premissas são verdadeiras. E eu sinceramente, não sou um especialista, eu sinceramente acredito que todo passarinho também sabe voar. Ave não, né? Tem ema e avestruz, mas eu acho que todo passarinho sabe voar. E mesmo eu tendo tudo isso verdadeiro, mesmo eu tendo as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, esse nosso argumento ele continua sendo inválido. E por que isso acontece? Porque saber que Beta é um passarinho e saber que Beta sabe voar não é o suficiente para eu garantir que todo passarinho sabe voar. Essa conclusão, ela não é uma consequência direta e obrigatória dessas premissas. Se eu mostro para você que Beta é um passarinho e que Beta sabe voar, isso não é o suficiente para você ter a certeza e conseguir concluir que, opa, não era isso que eu queria, e aí me zoou, aqui, que todo passarinho vai saber voar. Então, essa conclusão, ela não é uma consequência direta e obrigatória das premissas. E se você está olhando para essa frase, vendo o argumento inválido e achando estranho, me permita um contra-exemplo. Eu vou trocar Beta por Pedro, vou trocar é um passarinho por é um homem, e vou trocar sabe voar por é careca. Repara que é a mesma estrutura de argumento, é a mesma estrutura. Eu só troquei Beta por Pedro, passarinho por homem e saber voar por careca. E aí, se eu dissesse para vocês, então, que todo homem é careca, isso estaria certo? Claro que não. O fato de eu ser um homem e ser careca não é o suficiente para provar que todos os homens do mundo assim o são. E se dessa forma você entendeu que ele é inválido, mas com Beta passarinho se perdeu, você está só se atrapalhando na interpretação da situação, porque o seu argumento ele não vai variar de válido ou inválido dependendo dos termos que você coloca ali. Tranquilo até aqui? Crises? Dúvidas? E agora sim, com isso você dominou o que é o argumento válido e inválido. E primeiro de tudo, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, pô, não deixa de se inscrever no canal, dá uma curtida, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, faz todo aquele pacotão. E se você quiser mais vídeos de argumentação explicando os diagramas lógicos, como analisar um argumento ou qualquer outro tema que tenha dúvida, comenta aqui no vídeo que eu gravo para vocês. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!